Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Direito com Elas. Eu sou Ana Luísa Reale, professora de Processo Civil, e estou aqui hoje para a gente começar o nosso bate-papo com relação ao direito processual civil. Como a gente combinou, todas as quintas-feiras estarei com vocês para que a gente possa trabalhar aqui alguns assuntos relevantes com relação ao direito. E eu selecionei, pessoal, para o nosso primeiro encontro, uma questão que foi pedida pelo examinador da prova da ordem, do último exame da OAB no caso, exame 21º, uma das questões dissertativas da área civil, bastante direta, bastante objetiva, simples, de resposta clara. Então a gente vai iniciar o nosso estudo por meio dessa abordagem, dessa questão, que foi uma questão sem uma grande complexidade. Então, na realidade, a questão nos coloca que há uma obrigação, um crédito, na verdade, assumido por Celso com relação a Ronaldo, proveniente de um determinado contrato devidamente subscrito por duas testemunhas, onde então Celso se obriga a esse cumprimento no tocante a uma obrigação relacionada a pagamento de quantia frente a Ronaldo, seu credor. Então nós temos Ronaldo credor e Celso devedor dessa situação hipotética. Aí o examinador coloca que, diante do inadimplemento dessa obrigação por parte de Celso, Ronaldo propõe em juízo uma ação de execução, objetivando o cumprimento dessa obrigação. Aí a questão continua nos colocando o seguinte, que mesmo antes da propositura dessa ação de execução, Celso acaba doando a uma terceira pessoa, chamada pelo examinador de Jorge, ele acaba doando os únicos 2 bens que possui, no caso 2 automóveis, que poderiam eventualmente resguardar uma determinada execução proposta, né? E aí, o examinador, ele nos questiona, ele traz 2 questionamentos que ele desmembra em letras A e B, questionando via letra A, se essa conduta de Celso, se nela, na realidade, há algum tipo de vício. E a gente já responde de modo afirmativo, né? Há um vício. Por quê? Porque Celso assume uma obrigação perante Ronaldo, não a cumpre e doa os 2 únicos bens que ele possui, aptos a resguardar a eventual execução. Sabemos que quando somos proprietários de determinados bens, temos ali disponibilidade com relação a esses bens, né? No entanto, na medida em que a gente assume determinadas obrigações, há uma certa restrição com relação a atos de transferência patrimonial. A gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso, né? E foi o que aconteceu aqui. Celso, objetivando não cumprir essa obrigação, acaba transferindo esse seu patrimônio a uma terceira pessoa, no caso Jorge. Nesse caso, pessoal, a resposta deveria vir no seguinte sentido. Há um vício, a gente tem aqui o que chamamos de alienação fraudulenta, uma das nossas alienações fraudulentas, mais especificamente detectamos aqui a ocorrência da fraude contra credores, que é um tipo de alienação fraudulenta regulamentada pelo Código Civil, no caso regulamentada pelo direito material, especificamente nos artigos 158 e seguintes desta lei. Há também uma outra alienação fraudulenta chamada de fraude à execução, falaremos certamente sobre ela numa outra ocasião, mas no caso aqui da questão, a conduta foi uma conduta praticada em fraude contra credores. Letra B, na sequência, nos questiona sobre qual instrumento Ronaldo teria à sua disposição para fazer com que esses bens doados pudessem responder por essa execução, pudessem eventualmente ser expropriados por essa ação de execução proposta. E aí a gente responde que o instrumento que Ronaldo possui à sua disposição com o objetivo de fazer com que esses bens respondam por essa execução proposta por Ronaldo é o manejo de uma ação de conhecimento que chamamos de ação pauliana, também chamada de ação revocatória,
regulamentada também pelo Código Civil, mais especificamente pelo seu artigo 161, onde Ronaldo pode, portanto, se valer dela com o objetivo de fazer com que essa fraude seja reconhecida. Essas eram as indagações feitas pelo examinador, questão bastante simples, instituto bastante simples, conhecido pelo nosso direito. As respostas trabalhadas pelo espelho de correção foram respostas sucintas, também simples com relação a isso, então uma questão de complexidade bastante reduzida. Então era isso, pessoal. Agradeço que vocês estejam nos acompanhando, que vocês estejam aí nos ouvindo. Se vocês gostaram das dicas do vídeo, dê um like, curta a nossa página, se inscreva em nosso canal, participem, né? Coloquem comentários, façam observações, nos acompanhem no Twitter também, a gente também tem lá um perfil no Twitter, @direitocomelas, acompanhe as nossas novidades, as nossas dicas também pelo Twitter. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Na próxima quinta-feira voltaremos com outras colocações, com outras dicas. Obrigada de coração, beijo e até quinta-feira que vem. Obrigada.